Olá, tudo bem? Preparado? Em aulas anteriores, apontamos alguns dos elementos das teorias do pensamento presentes na Idade Antiga, especificamente antes, durante e logo após Sócrates. Nesta aula, o nosso objetivo é nos aprofundarmos um pouco mais em cada um desses momentos, assuntos tão essenciais para entendermos, em aulas posteriores, as teorias do pensamento contemporâneo. Para começar, então, preste atenção no seguinte: pensadores pré-socráticos. Foram os pensadores da Grécia Antiga que viveram antes de Sócrates e tinham como principal preocupação o universo e os fenômenos da natureza. Em seus ensaios filosóficos, buscavam explicar tudo por meio da razão e do conhecimento particular das coisas. Quando se referiam ao universo, voltavam-se para o estudo do cosmos. Mas o que era o cosmos? Cosmos, no grego arcaico, significava ordem, organização. Hoje, no mundo dos pesquisadores, cosmos significa a estrutura concreta do universo. Uma visão diferente dos pré-socráticos, onde cosmos significava ordem. Quanto aos fenômenos, explicavam em termos de expressão da mitologia e da religião. Assim, houve um momento em que a natureza da pesquisa estava essencialmente voltada para a compreensão da ordem universal, um assunto que também é hoje objeto de estudo, e a presença e força do mito e da religião no ordenamento do universo, outro assunto também ainda discutido hoje, principalmente por representantes de grandes correntes religiosas, como o cristianismo, islamismo e judaísmo. Acompanhe. Pré-socráticos por escola. Escola jônica. Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro e Heráclito. Escola itálica. Pitágoras, Filolau e Árquitas. Escola eleática. Xenófanes, Parmênides, Zenão e Melisso. Escola da pluralidade. Empédocles, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito. A escola jônica recebeu esse nome por se desenvolver na colônia grega Jônia, na Ásia Menor, local onde hoje é a Turquia. Quanto ao elemento do universo que cada uma delas ou cada um deles estudava ou desenvolvia, podemos identificar da seguinte forma. Tales afirmava que o elemento comum a todas as coisas era a água. Anaxímenes já afirmava que o elemento presente em todas as coisas era o ar. Anaximandro era o apeiron, aquilo que é ilimitado e que permite a união e a separação dos diferentes corpos. Já Heráclito, para ele, o elemento comum é o fogo. Sabemos que em todos os elementos do universo deve haver uma energia que impulsione ou propulsione seus corpos em alguma direção. E para isso é preciso a energia, não é? A energia é sinônimo de fogo. A escola itálica tem esse nome porque se desenvolveu no sul da Itália. Seus representantes discutiram o seguinte: Pitágoras, bem, ele pensou serem os números a essência das coisas. Lembra-se do teorema de Pitágoras que você estudou em seu ensino médio? Então, tudo começou bem lá atrás. Filolau, para ele, os componentes do universo pertencem a dois grupos apenas: o dos limitadores e o dos ilimitados. E esses dois componentes básicos eram sujeitos à harmonia, um processo de mútuo ajustamento entre coisas dessemelhantes, de diferente espécie e de ordem desigual. Já Arquitas, para ele, todo o seu estudo incluía a música e a matemática na compreensão do cosmos. A escola eleática se desenvolveu na cidade de Eleia, no sul da Itália. Seus representantes foram Xenófanes, pensava no
a partir de um pensamento mais voltado à religião, afirmando que Deus é um, não foi feito, é eterno, perfeito e não se modifica. Parmênides, bem, aqui desenvolveu-se a ideia de que tudo não se modifica e tudo permanece sempre igual. Para explicar, ele cita Deus como ser absoluto que se autocriou, é perfeito e é eterno. Zenão, este estudou a ideia do movimento. E para entendê-lo, vale citar uma de suas afirmações. Veja só, uma flecha em voo sempre ocupa o seu espaço de flecha. Logo, a flecha está em repouso e todo movimento não passa de uma ilusão. Interessante, não? Melisso, esse foi defensor das ideias de Parmênides. Já a escola da pluralidade teve esse nome pela diversidade de elementos que estudava e também porque se encontrava dispersa por várias localidades da atual Europa. Seus representantes, Empédocles, a água, o ar, o fogo e a terra são os elementos. Anaxágoras propôs um princípio que atendesse tanto às exigências teóricas do ser imutável, princípio de tudo, quanto à contestação da existência das múltiplas manifestações da realidade. Esse novo princípio, Anaxágoras chamou homeomerias, que seriam as sementes que dão origem à realidade em sua pluralidade de manifestações. Leucipo, este relatava que uma matéria pode ser dividida até chegar numa pequena partícula indivisível, chamada átomo. Por isso foi considerado o mestre de Demócrito. Demócrito, o átomo. Acompanhe. Pensadores socráticos. Górgias, Leontinos e Abdera defendiam uma educação com a formação de um cidadão pleno, preparado para atuar politicamente para o crescimento da cidade. Os jovens deveriam ser preparados para falar bem, retórica, pensar e manifestar suas qualidades artísticas. Sócrates refletiu sobre o homem, buscando entender o funcionamento do universo dentro de uma concepção científica. Como você pode observar, é o momento do estudo do pensamento humano, do homem propriamente dito, da moral, da ética e do funcionamento do universo. Mas agora, dentro de alguma das possíveis concepções científicas. Veja que o objeto de estudo não mais era exclusivamente o cosmos, como em seus antecessores. Agora a reflexão voltou-se para as questões humanas e o resultado das relações entre as pessoas, questão que levava diretamente aos elementos da ética e da moral. Quanto ao período pós-socrático, podemos considerar o seguinte: pensadores pós-socráticos. Compreende as produções filosóficas do período que vai do fim do período clássico, século IV a.C., até o fim da hegemonia política e militar da Grécia e início do período medieval na Europa, século V. Correntes filosóficas do período pós-socrático. Ceticismo. A dúvida deve estar sempre presente, pois o ser humano não consegue conhecer nada de modo exato e seguro. Epicurismo. Defendiam que o bem era originário da prática da virtude. O corpo e a alma não deveriam sofrer para, dessa forma, chegar-se ao prazer. Estoicismo. Defendiam a razão a qualquer preço. Para eles, os fenômenos exteriores à vida deviam ser deixados de lado, como a emoção, o prazer e o sofrimento. Entretanto, é preciso destacar que o período que começa no século IV e se estendeu até os anos 500 depois de Cristo pode ser dividido em 3 momentos. O cético, em que se afirma que nada pode ser conhecido de modo exato e seguro. O epicurista, em que se afirma que não deve haver espaço para o sofrimento como forma de se atingir o prazer. E o estoico,
o período da defesa absoluta da razão. De forma geral, esse período rompe com um modelo que se centra apenas no estudo da ética e vai à busca das questões cosmopolitas. Em apenas 2 de seus principais representantes, já podemos identificar essa visão. Platão, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, primeira instituição de educação superior do mundo ocidental, ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental, tratando de diferentes temas como a ética, a política, a metafísica e a teoria do conhecimento. Aristóteles, bem, dentre as principais questões em que se envolveu e marcou a história da filosofia e a produção das teorias do pensamento, desenvolveu a ideia de que em todas as coisas e seres sempre há 4 causas implicadas. A primeira, causa material, daquilo que a coisa é feita, como, por exemplo, a madeira. A causa formal, a forma que algo adquire, como, por exemplo, um móvel. Causa eficiente, aquilo que dá origem à coisa feita, como, por exemplo, as mãos de um marceneiro. E a causa final, bem, seria a função para a qual a coisa foi feita, como, por exemplo, a moradia para a qual a casa vai existir. Abraço e até o nosso próximo encontro.